Vamos lá, gente, dando sequência aí ao nosso conteúdo pragmático, né? Referente a documentações. Hoje a aula vai ser um pouco mais light, né? Só que não. A gente vai dar início aí aos dois últimos documentos, tá? Então hoje vocês vão ter só dois documentos para poder criar. Porém são dois documentos mais bem elaborados, tá? Um deles, que é o primeiro, é o chamado contrato, tá? O que é um contrato? Um contrato ele é um acordo que é firmado entre duas ou mais partes, né? Quando a gente fala partes, é que esse acordo pode ser de pessoa física para pessoa física, de pessoa jurídica para pessoa jurídica, ou de pessoa jurídica para pessoa física, ou de pessoa física para com pessoa jurídica, tá? Então, um exemplo. Todos vocês aqui que fazem parte do curso, os respectivos responsáveis de vocês, quando adquiriram o curso, assinaram um contrato, tá? E esse contrato é um contrato de prestação de serviço, né? Então, contratos de prestações de serviços, seja na área de ensino, seja em qualquer área que você, como comprador, né, você está comprando uma prestação, existe um contrato específico para esse tipo de acordo. Você vai comprar uma casa, então existe um contrato de compra e venda do imóvel. Vai comprar um carro, também existe o contrato, né? Você vai vender algo, também você cria um contrato de venda. Então um contrato ele serve para formalizar esse acordo, tá? Então você vai fazer uma viagem, vai comprar uma viagem, existe um contrato de prestação de serviço. Você vai fazer uma festa de aniversário num buffet, existe o contrato de prestação de serviço. Você vai fazer uma reforma na sua casa e você contratou uma empreiteira, né? Eles vão fazer um contrato de prestação de serviço para a reforma. Então, o contrato ele é para formalizar e ele determina um caminho de duas vias. Por quê? Quando você cria um contrato, se você está sendo contratado, você está se responsabilizando em oferecer tudo que ali está contido no documento, né? Então é mais ou menos assim, você contratou um buffet de aniversário, você contratou lá para eles servirem churrasco, né? E aí no dia do evento eles não servem churrasco, serve lá macarrão. Então tá errado, não foi o que você acordou, né? Então, por estar documentado, não ser somente algo verbal, existem as sanções legais por isso, né? Então, se no caso do buffet aí, ele não arcou com a responsabilidade dele, isso é uma quebra de contrato. Então, ele é obrigado a pagar uma multa para você, né? E vice-versa também, porque como eu disse, o contrato ele é de duas mãos, né? Então, existe o contratinho aí. Então, ele é mais delicado. Geralmente, quem monta o contrato acaba sendo um corpo jurídico, né? Acaba sendo um advogado que estrutura o contrato mediante algumas normativas, né? Como lei do consumidor,
algo para proteger a empresa também que está sendo contratada e também proteger o cliente, tá? Então, o contrato ele acaba sendo elaborado, né? Porque possui alguns termos jurídicos. Acaba sendo um advogado, ou você pode montar e dar para um advogado revisar para saber se está coerente, tá? Então, basicamente, quase tudo que a gente faz existe um contratinho aí, né? Então aqui é um modelo, é um exemplo, tá, do contrato, né? Não tem nada escrito ali, porque eu vou mostrar alguns exemplos aqui na internet para vocês. Então ele possui lá os dados da empresa, né? Quem está contratando, os dados do contratado, né? O que está sendo oferecido no contrato, quais são as cláusulas, né? Quais são as normativas. Então aqui tem um outro modelinho visual. Então a gente tem aqui os dados. Espera aí. Deixa eu ativar aqui a lupa. A gente tem aqui os dados. Eita. Do contratante. Né? Se você vai contratar algo, vai os seus dados. Os dados da contratada, que aí no caso são os dados da empresa, né, que está oferecendo o serviço. Aí você tem lá o objetivo do contrato. Se for a prestação de serviço, ele vai estar escrito lá, né? O presente instrumento tem como objetivo a prestação de serviço. Qual serviço? É a locação de um buffet? É a locação de uma empreiteira que vai fornecer lá a reforma de uma casa ou construir uma casa? É a locação de brinquedos? Você está locando brinquedo para, né, um pula-pula, sei lá, como é que é? Um escorregador inflável. Então você vai colocar aqui. E aí, ali tem a cláusula 2, por exemplo. Aí ali, no caso, está falando sobre uma festa, né? Que dia que vai ser a festa? Qual é o horário da festa? Qual é a duração que tem a festa? Certo? Se for uma reforma, quando que começa a reforma? Qual é a previsão de término? Tá? E aí você tem os valores, né? Quais são os valores que serão pagos? Vai ser feito o valor pago à vista? Vai ser pago no cartão de crédito? Vai ser pago no boleto? Né? Como que vai ser o pagamento? Tá? Então você tem aqui algumas informações. Espera aí que voltou aqui sem querer. Então, aqui sobre o contrato, se a gente vier aqui na internet, você vai encontrar vários modelinhos, vários exemplos de contrato. Então você coloca lá, contrato, modelo contrato. Aí se você colocar serviço, ele vai te dar alguns modelos. Tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai dar uma olhada nesses modelos, né? Diversos modelos que podem ser encontrados. Ou você pode pegar também o contrato do curso, né? Para você ter uma base. E aí o que você faz? Você vai fazer aqui essa atividade. Então, como eu falei, são duas atividades, mas duas atividades bem elaboradas que vocês vão ter que ter um cuidado aí. Então, o que acontece? Vocês vão montar lá, né, dentro daquele papel timbrado, montado,
Vocês vão montar lá um contrato de prestação de serviço. Contrato de prestação de serviço. Aí você vai colocar lá os dados do contratante, contratado. Os dados do contratado. Certo? Aqui no caso é sobre uma festa, né? Um buffet. Então, basicamente, você vai pegar esse modelo aqui, só que ele está incompleto, né? Então vocês vão criar o restante do contrato, tá? Mas basicamente é esse modelinho aqui. Então você vai colocar lá do objetivo do contrato. Aí aqui você vai colocar, né, a cláusula 1. O que está sendo contratado? Como aqui é sobre uma festa infantil, você tem lá sendo contratado o quê? O salão, né? Você tem lá sendo contratado o buffet. O que vai ser servido no buffet? Entendeu? O buffet vai ser montado para quantas pessoas? Você está contratando para quantas pessoas? Né? Se porventura você estiver em casa, se você, ou seu pai, a sua mãe, enfim, já tenha feito alguma festa, algum buffet, alguma coisa do gênero, dá uma olhada, dá uma lida lá no contrato, que deve estar guardadinho, né? Dá uma lida, né? Se não, talvez você conheça alguém que tenha, né? Então estou dando aí algumas dicas aí para vocês poderem montar, além da pesquisa. E aí você vai lá, cláusula 2. O que tem lá na cláusula 2? O que vai ser colocado? Cláusula 3. Caso você faça a rescisão do contrato, o que tem ali no acordo de rescisão? Porque pode ser rescindido o contrato? Pode, né? Mas quais são os termos para rescindir? No caso aqui do buffet, né? Existe alguma multa ou algo do gênero? Então você vai colocar aqui a rescisão. E aí lá no final, você tem lá a observação do foro, né? Do foro. O foro é referente à região que esse contrato ele está sendo vigorado. Por exemplo, a gente é da região de São Paulo. Então o foro vai ser foro da cidade de São Paulo, tá? E aí no final, as assinaturas, né, do contratado e contratante. Testemunha. E também assinatura de testemunha, né? A gente coloca no contrato, mesmo que às vezes não seja necessário. Tudo bem? Então, gente, essa atividade aqui, né, requer primeiramente você fazer uma pesquisa, né? Você, com base, pode copiar aqui, né? Aqui você tem uma base, mas aqui você não faz tudo. Aqui você consegue fazer o início. E aí você vai criando. Por isso que eu estou dando a sugestão
de vocês verem aí, se porventura tem em casa, né? Manda uma mensagem para sua mãe, para o seu pai. Já fez alguma festa lá em buffet? Talvez você não lembra, né? Não lembre? Então, faz lá. Tudo bem? Então, primeira atividade de hoje é o contrato, né? É simples, mas requer uma atenção aí. O próximo item é o relatório, tá? O que é um relatório, gente? Vocês estão acostumados a fazer relatórios. Vocês fazem geralmente, já fizeram no colégio, algo do gênero. Mas o relatório ele acaba sendo até um pouco mais aprofundado do que você acaba entregando. Tá? Um exemplo. Imagine que vocês trabalhem em uma empresa, numa construtora, numa engenharia. Só para você entender, ter uma visualização. Você trabalha numa engenharia. E aí, pedem para que você visite uma obra, né? E através dessa visita você faça um relatório. Como que você faria esse relatório? Dá para imaginar? Você vai lá, ele tá lá, o pedreiro, né, levantando a parede, tá o servente ajudando ele, né? Tem areia, tem pedra, tem cimento, né? Eu sei que não é a área de vocês. Justamente por não ser a área de vocês que eu estou dando esse exemplo, né? Você vê como a coisa ela acaba não sendo tão básica de você escrever, né? Então o relatório ele consiste em várias informações, tá? Então você acaba tendo que tirar foto, né? Para poder anexar. Você vai descrever, por exemplo, conversando lá, por exemplo, com o pedreiro, quanto tempo ele demora para levantar uma parede. Aí você vai colocar lá, conversei com fulano de tal, né, pedreiro da obra, relata que demora tantas horas para levantar uma parede. Isso é um relatório, entendeu? É você descrever situações. Eu vou dar uma situação aí, uma situação até que real. Não sei se vocês, tenho certeza que vocês acompanham aí jornais, enfim. Não tem o Rodoanel? Já ouviram falar no Rodoanel? Não tem um trecho do Rodoanel aí que ainda não terminaram? Não lembro qual que é, se é o norte, sul, leste, oeste, enfim, né? Que roubaram milhões de dinheiro e não terminaram. E para ajudar fizeram de qualquer jeito, né? Então foi lá um engenheiro aí no caso, né? Não é eu ou vocês que vai lá, né? Um cara que estudou para aquilo, né? Senão a gente, meu Deus, como que eu vou fazer um relatório de uma obra, né? Fica difícil. Então ele avaliou lá com equipamentos de medição, né? Filmou, tirou foto e aí ele faz um relatório descrevendo tudo que está errado e tudo que está certo. E aí ele anexa essas informações, tá? Então, aqui a gente vai criar um relatório. E o relatório ele tem a função, né, de expor resultados, né, atividades, enfim. Então ele tem lá uma capa, por incrível que pareça, tem capa. Tem índice, né? Lógico que você tem relatórios que pode ter 1, 2 páginas e você tem relatórios lá que pode ter 50, 100 páginas, depende do que seja, né? Então aí
Você tem lá a conclusão e você tem os anexos, né? As fotos, filmagens, enfim, tá? Então você pode ter, por exemplo, você pode fazer um relatório de orçamento para uma obra, né? Ou pode fazer um relatório sobre alguma coisa que está errada, né? Ou fazer um relatório sobre algo que você viu. Então, a gente utiliza essas configurações aqui, tá, gente? A gente utiliza essas configurações aqui. Então, anota aí. São normas da ABNT aí. Tá? Bom, para ajudar vocês a fazer o relatório, eu preciso ensinar vocês a fazer o índice. Tá? Fazer esse carinha aqui, o sumário. Certo? Como que a gente faz? Aqui, gente, eu vou usar um texto qualquer, tá? Só pra... Eita, nós. Vou utilizar um texto qualquer. Então, por exemplo, aqui eu tenho 13 páginas. Deixa eu tirar essa em branco aqui. Então, primeiramente, você escreve tudo que você tem que escrever. Aí, você vem aqui em inserir e vem aqui na opção quebra de página. Aí você vai ter lá que fazer a capa, né? Eita, nós. Você vai fazer a capinha lá. Depois que você fez a capa, você vai lá inserir. Pessoal, a capa não é aquela coisinha, né, com word art, é uma coisa um pouco mais séria, tá? Vai desenhar coraçãozinho na capa, não. Aí você vai fazer o sumário, né? Tá? Para fazer o sumário, a primeira coisa que você tem que colocar aqui no seu texto são os títulos. Eita, nós. Títulos. Então aqui eu vou colocar título 1, né? Aí eu venho aqui e coloca o título 2. Título 3.
esse título nada mais é do que o tópico ali do relatório, tá? Título 4. Aí você vai fazendo isso com todos. Tudo bem? Mas antes de fazer o sumário, tem que digitar tudo. Depois, o que você faz? Aqui na guia referência, você vai clicar aqui no título, vai selecionar o título, vai clicar aqui em adicionar níveis, adicionar textos, né? E aí você tem o nível que você quer colocar, tá? Então, você vai colocar lá nível 1. Então você clica aqui, nível 1. Aí você vai lá para o outro título, clica lá, nível 1. Você vai fazer isso com todos os títulos que tem no seu trabalho, relatório. Isso também serve para o trabalho, tá, gente? O sumário, TCC, isso você vai usar em qualquer situação. Aí a gente vem aqui no sumário, né, onde eu escrevi aqui sumário. E a gente vai clicar aqui na opção sumário. E aí você pode clicar nessa primeira opção mesmo. Aí ele vai te dar aqui automaticamente o título, o nome do título. Ele vai te dar aqui as páginas que foram digitadas. Tá? Em nenhum momento eu tive que digitar isso daqui. Vocês lembram lá de tabulação, que a gente fez tabulação? Eu não preciso fazer aqui, porque o sumário ele vai fazer isso sozinho. Tudo bem? E aí, qual que é a historiazinha aí para fazer o relatório? Imagine a seguinte situação. Você vai entrar na faculdade ou está na faculdade. Ou numa escola particular, tá? Fazer o ensino médio. E você quer montar um relatório para ser bolsista. Você quer uma bolsa de estudos, né? E aí você vai montar um relatório sobre você. Ó, que coisa legal, né? Ou você pode falar sobre o Joãozinho, não tem problema. Então você vai falar, né, o porquê que você merece essa bolsa de estudos. E aí você vai anexar, sei lá, cria lá um boletim de notas lá, põe, né? Cria lá alguma coisa relacionada a Grêmio Estudantil. Você vai anexar informações a esse relatório para que você possa ganhar, né, concorrer a essa bolsa de estudos. Certo? Deu para entender aí, gente? Querem perguntar alguma coisa? Então, para a aula de hoje é isso que a gente vai fazer. Esses dois documentos, o relatório e o contrato, mas são dois documentos bem elaborados aí que vocês vão ter que montar. Por isso que eu vou passar somente esses dois. Então eu não quero qualquer coisa lá feito pelas coxas não, hein, gente? Faz bonitinho. E tem que configurar lá, colocar parágrafo, tudo bonitinho, normas da ABNT. Fechou? É isso aí.